O médico olhou para a tela por tempo demais. Eu já conhecia aquele silêncio. Não era o silêncio de quem pensa. Era o de quem mede palavras. Ele tirou os óculos devagar, apoiou as mãos na mesa e disse: "Isso é raro." Nada mais. Nenhuma explicação imediata. Nenhuma estatística. Só aquela palavra suspensa no ar. Eu sorri por reflexo. O tipo de sorriso educado que a gente aprende para não parecer dramática. Raro, em que sentido? Perguntei. Ele pigarreou, como se estivesse ganhando tempo. Disse que não era comum ver aquilo em alguém da minha idade. Disse que precisaria investigar melhor. Disse que nunca é bom quando algo foge do padrão. Mas não disse se era grave. Saí do consultório com uma pasta azul na mão e a sensação estranha de que o chão estava ligeiramente inclinado. Como se eu estivesse andando, mas em direção errada. No estacionamento, fiquei sentada no carro por quase 20 minutos sem ligar o motor. Só olhando para o nada, tentando lembrar como era a vida antes daquela palavra. Raro. Em casa, minha irmã me mandou mensagem perguntando se eu iria ao jantar de domingo. Respondi que sim. Não porque queria ir, mas porque, naquele momento, fingir normalidade parecia mais fácil do que explicar qualquer coisa. Naquela noite, deitei cedo. Mas não dormi. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do jeito como o médico evitou me olhar diretamente quando disse aquilo. Como se tivesse medo de que eu fizesse a pergunta errada. Por volta das 3 da manhã, peguei o celular e digitei o nome da condição no navegador. Prometi a mim mesma que só leria o primeiro resultado. Li 10. Alguns falavam em tratamento. Outros em adaptação. Alguns poucos, em coisas que eu não estava pronta para encarar. Fechei o celular com força, como se aquilo pudesse apagar o que eu tinha acabado de ler. No dia seguinte, fui trabalhar. Sorri para as pessoas. Respondi e-mails. Participei de reuniões. Ninguém percebeu que eu estava vivendo em modo automático. À tarde, recebi a ligação do hospital confirmando novos exames. A secretária foi gentil demais. Isso só piorou. Quando desliguei, percebi algo que me assustou mais do que qualquer diagnóstico. Eu ainda não tinha contado para ninguém. Não por falta de pessoas, mas porque, ao dizer em voz alta, aquilo se tornaria real demais. E, no fundo, eu tinha medo de ouvir alguém dizer: "Vai ficar tudo bem." Porque eu não sabia se ficaria. O jantar de domingo aconteceu como sempre. Mesa cheia, conversa cruzada, risadas nos momentos certos. Eu cheguei um pouco mais cedo. Queria observar antes de participar, como se estivesse do lado de fora da própria vida. Minha mãe comentou que eu estava magra. Disse sorrindo, mas com aquele tom que não é exatamente elogio: "Você anda se cuidando mesmo." Respondi que sim. Não era mentira. Só não era a verdade completa. Durante a entrada, meu pai falou sobre um colega do trabalho que tinha ficado doente do nada. Usou a frase clássica: "Essas coisas aparecem quando a gente menos espera." Eu senti o estômago revirar, mas continuei mastigando como se nada tivesse acontecido. Minha irmã se inclinou na minha direção e sussurrou: "Você tá estranha hoje." Eu ri. Disse que era cansaço. A verdade é que cada palavra naquela mesa parecia perigosa. Qualquer pergunta poderia me desmontar. No meio do jantar, minha mãe resolveu falar de planos. Viagens. Reformas na casa. O futuro, como se fosse garantido. "Ano que vem vai ser um ano ótimo," ela disse, confiante. E foi ali que percebi algo estranho. Ninguém naquela mesa sabia que eu estava vivendo em semanas, não em anos. Quando o prato principal chegou, meu celular vibrou. Uma notificação do laboratório. Não era o resultado. Era apenas um aviso de atualização no sistema. Mesmo assim, minhas mãos começaram a tremer. Minha irmã percebeu. Segurou meu pulso por baixo da mesa e perguntou, sem me olhar: "É trabalho?" Eu balancei a cabeça em silêncio.
Depois do jantar, enquanto todos conversavam na sala, fui até o banheiro. Fechei a porta e encostei na pia. Olhei meu rosto no espelho. Tentei encontrar sinais. Algo que explicasse o que estava acontecendo por dentro. Nada. Quando voltei, ouvi minha mãe falando baixo com minha tia. Ela sempre foi muito sensível. Não sei se era sobre mim, mas doeu como se fosse. Na hora de ir embora, minha mãe me abraçou forte demais. Daqueles abraços longos, que parecem carinho, mas carregam pressentimento. Se precisar de alguma coisa, você fala, tá? Eu quase falei. Quase contei tudo ali, no corredor, com o cheiro de comida ainda no ar. Mas algo me segurou. Talvez medo. Talvez intuição. Naquela noite, já em casa, resolvi olhar o exame com mais atenção. Não os números. As observações no final. Foi quando percebi uma linha que não tinha visto antes. Uma anotação curta, quase escondida. Algo que mudava completamente a pergunta que eu deveria estar fazendo. E naquele momento, entendi. Talvez o problema não fosse o quão raro aquilo era, mas porque ninguém tinha falado comigo sobre essa parte. Voltei ao laudo com cuidado, como quem sabe que vai encontrar algo que não quer ver. Não era um número, nem um termo complicado. Era uma observação curta, escrita quase como um rodapé. Padrão atípico. Considerar histórico familiar ampliado. Eu li aquela frase várias vezes. Não porque não entendia, mas porque ninguém tinha mencionado aquilo. Na consulta, o médico falou sobre idade, sobre raridade, sobre exames futuros, mas não falou sobre histórico familiar. Na manhã seguinte, liguei para o consultório. A recepcionista disse que o médico estava em cirurgia. Perguntei se alguém poderia me explicar aquela observação. Houve uma pausa. Daquelas que dizem mais do que palavras. Isso é só um protocolo, ela respondeu. Nada com que se preocupar agora. Nada com que se preocupar. Foi exatamente essa frase que me fez desligar com o coração acelerado. Liguei para minha mãe logo depois. Perguntei, casualmente, se havia casos parecidos na família. Tentei soar distante. Ela demorou um segundo a mais do que o normal para responder. Não que eu saiba, disse. Por quê? Eu poderia ter parado ali, mas algo na minha cabeça não deixava. Nem em gerações anteriores. Do outro lado da linha, silêncio. Você anda pesquisando demais na internet, ela disse por fim. Isso só cria coisa na cabeça. A conversa morreu ali. Naquela tarde, recebi uma mensagem do hospital pedindo que eu antecipasse um exame. Disseram que havia surgido uma vaga inesperada. Não explicaram o motivo. No hospital, o médico estava diferente. Menos paciente. Mais objetivo. Ele falou rápido. Usou termos técnicos. E quando mencionei a observação do laudo, ele fechou a expressão. Isso não é o foco agora, disse. Mas está no exame, respondi. Sim, mas não muda a conduta. Foi a primeira vez que senti que ele estava tentando encerrar a conversa, não esclarecê-la. Quando saí, sentei no banco do corredor e fiquei ali, observando as pessoas passarem. Algumas ansiosas, outras aliviadas. Eu só me sentia deslocada. Naquele dia, recebi uma ligação que não esperava. Era minha tia. Ela não perguntou como eu estava. Foi direto. Sua mãe comentou que você anda fazendo muitos exames. Meu estômago gelou. Ela está preocupada, continuou. Às vezes é melhor não mexer em certas coisas. Eu perguntei o que ela quis dizer. Ela suspirou. Algumas histórias são antigas demais para serem reabertas. A ligação caiu logo depois. Fiquei olhando para o telefone, com uma certeza desconfortável crescendo dentro de mim. Talvez a parte mais rara da minha condição não estivesse no meu corpo. Talvez estivesse no silêncio da minha família. Depois da ligação da minha tia,
Passei o resto do dia inquieta. Não era medo. Era a sensação de que eu estava andando em círculos dentro de uma sala que sempre esteve trancada. Naquela noite, decidi fazer algo que nunca tinha feito. Fui até a casa da minha avó. Ela morava sozinha desde que meu avô morreu. A casa era antiga, cheia de fotos que ninguém mais olhava com atenção. Ela me recebeu com surpresa, mas sem perguntas. Como se soubesse que aquele dia chegaria. Sentamos na cozinha. O mesmo lugar onde, quando criança, eu fazia lição de casa enquanto ela preparava café. Contei sobre os exames. Sobre a palavra raro. Sobre a observação no laudo. Ela ouviu tudo em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ela demorou a responder. Mexeu na xícara. Olhou para a janela. Eles não gostam de falar disso, disse por fim. Eles quem? Sua mãe. Suas tias. Todo mundo que decidiu fingir que não aconteceu. Meu coração acelerou. Ela se levantou devagar e foi até o quarto. Voltou com uma caixa de papelão gasta. Dentro, havia documentos antigos, laudos médicos amarelados. E uma foto que me fez perder o ar. Era de uma mulher jovem, muito parecida comigo. Essa era minha irmã, minha avó disse. Ela morreu com 30 e poucos anos. Perguntei do quê. Minha avó engoliu seco. Disseram que foi azar. Depois disseram que foi algo raro. A palavra caiu pesada entre nós. Ela explicou que, naquela época, não havia muitos exames, que a família preferiu não investigar, que o medo de manchar o nome falou mais alto. Sua mãe era adolescente, ela continuou. Cresceu ouvindo que esse assunto não devia ser tocado. Eu olhava para os papéis, tentando manter o controle da respiração. Eles sabiam, eu disse, mais para mim do que para ela. Sabiam que isso podia ser hereditário. Minha avó não respondeu. Mas o silêncio confirmou tudo. Quando cheguei em casa, minha mãe me ligou. A voz dela estava diferente. Mais firme. Mais defensiva. Você foi falar com a sua avó. Fui. Ela não devia ter se metido. Então você sabia. Houve uma pausa longa. Nós só queríamos te poupar, ela disse. Poupando do quê? Da verdade. Ela suspirou, irritada. Você está exagerando. Isso não quer dizer que vá acontecer com você. Foi ali que algo quebrou. Porque, naquele momento, eu entendi. Não era só sobre uma condição rara. Era sobre uma família inteira que preferiu o silêncio. Mesmo que isso me custasse o direito de saber. E eu ainda nem tinha contado a eles. O que os próximos exames já estavam começando a indicar. O resultado chegou numa terça-feira comum demais para algo tão definitivo. Não foi uma ligação. Foi um e-mail curto, quase frio, pedindo que eu retornasse ao hospital com urgência. Eu já sabia. No consultório, o médico não tentou mais suavizar. Disse o nome completo da condição. Disse que agora havia confirmação genética. Disse que, sim, havia relação direta com o histórico familiar. Por que ninguém falou disso antes? Perguntei. Ele respirou fundo. Muitas famílias preferem não investigar, respondeu. Quando descobrem tarde demais, dizem que foi azar. Eu pensei na foto da mulher parecida comigo. Pensei na palavra que se repetia por gerações. Raro. Ele explicou as opções. Tratamento agressivo. Monitoramento constante. Mudanças imediatas. E então disse algo que fez a sala parecer menor. Se tivéssemos sabido antes, poderíamos ter começado anos atrás. Saí do hospital com um envelope na mão e um peso no peito que não tinha nome. Liguei para minha mãe do estacionamento. Contei tudo. Sem rodeios. Sem proteção. Do outro lado, silêncio. Você quer que eu faça o quê? Ela perguntou, num tom que misturava culpa e defesa. Eu queria que você tivesse contado.
Ela chorou. Disse que teve medo. Disse que achou que me pouparia. Mas naquele momento, eu já sabia. O silêncio dela tinha me colocado ali. Naquela noite, sentei sozinha na sala e assinei os papéis do tratamento. Não pedi opinião. Não esperei apoio. Percebi algo duro, mas libertador. Às vezes, crescer é entender que nem a própria família vai te proteger. No dia seguinte, comecei o protocolo. Havia efeitos colaterais. Havia incertezas. Mas havia algo novo também. Clareza. Eu não estava mais lutando contra algo invisível. Eu estava enfrentando uma verdade que tentaram esconder de mim. E prometi a mim mesma, ali, naquela sala branca e silenciosa. Se eu sobrevivesse a isso, ninguém mais na minha família viveria sem saber. Porque o que quase me custou a vida não foi algo raro. Foi o silêncio. O tratamento mudou minha rotina, meu corpo e minhas relações. Algumas pessoas se aproximaram. Outras desapareceram em silêncio. O mesmo silêncio que me trouxe até ali. Minha mãe esteve presente, mas diferente. Cuidava de mim como quem tenta compensar o passado. E evitava qualquer conversa que pudesse nos levar de volta àquela decisão antiga. Não brigamos mais. Mas também não fingimos que está tudo resolvido. Há verdades que não cicatrizam. Elas apenas aprendem a coexistir. Meses depois, quando os exames começaram a estabilizar, reuni a família. Não foi um jantar festivo. Foi um encontro necessário. Coloquei os laudos sobre a mesa. A foto antiga ao lado. Contei tudo. Sem acusar. Sem suavizar. Alguns choraram. Outros desviaram o olhar. Minha tia foi a primeira a falar. A gente achou que estava protegendo. Eu respondi com a voz firme, mas calma. Proteção sem verdade é só medo disfarçado. Depois daquele dia, 2 primas procuraram médicos. Um primo descobriu cedo algo que poderia ter sido fatal. Foi ali que entendi que minha história não era só minha. Hoje, ainda faço acompanhamento. Ainda existe risco. Ainda existe incerteza. Mas existe algo que não existia antes. Escolha. A palavra raro perdeu o poder que tinha sobre mim. Porque o mais perigoso não foi o diagnóstico. Foi a omissão. E se um dia alguém da minha família ouvir aquela mesma palavra, ela não vai estar sozinha. Eu aprendi do jeito mais difícil que a verdade pode doer, mas o silêncio mata devagar. E essa é a parte da história que eu nunca mais vou permitir que se repita.